paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de oleiro. Até os chacais dão peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, e ninguém há que lhe dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata se apegam aos monturos, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como num momento, sem o emprego de mãos nenhumas. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto, mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se como uma madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Apartai-vos, imundos, gritavam-lhes. Apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiram errantes, dizia-se entre as nações: jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou, ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar. Espreitavam os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas praças. Aproximava-se o nosso fim, os nossos dias se cumpriam. Era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forjes deles. Dele dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice se passará também a ti, embebedar-te-ás e te desnudarás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. É o sofrimento do cerco. Tudo, olha, eu estou falando para vocês, eu estou avisando, vocês não dão crédito. Agora vocês estão o quê? Colhendo o que plantaram. Capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio.
A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Com o perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão, por causa da espada do deserto. Nossa pele se abraseia como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mó, os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Aqui, nesse texto, os fiéis estão pedindo misericórdia, os fiéis, porque os iníquos, os impiedosos, que só vivem para o seu bel prazer, eles não pedem a misericórdia de Deus. Eles têm a vida deles. Eu faço as minhas maldades, mas tem aqueles que vão contra eles. Eles simplesmente revidam a maldade, eles não pedem proteção para Deus. Eles não têm Deus no coração. Aquele que tem Deus no coração, que Deus corrige, ele fala: Senhor, tenha piedade de nós. Mas o malvado, que o coração é negro, de podridão, de maldade, de injustiça, esse não. Esse não quer nem saber. Quero nem saber da história, eu estou aqui, eu não tenho nada a perder e assim vai. Não, Senhor, me protege, Senhor, cuida de mim, Senhor, quero ter uma nova vida. Não. O inimigo coloca no coração, na cabeça dessas pessoas, que eles não têm mais vida, que eles não têm mais liberdade, que eles não têm nada, que eles simplesmente não são nada, são abandonados, esquecidos, jogados ao léu. E eles colocam isso na cabeça, ficam com isso, então para eles tanto faz viver como morrer, como matar. Não tem piedade, não tem misericórdia, e acha que para eles também não tem piedade, não tem misericórdia.